Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CATIA. Nesse tutorial de hoje eu gostaria de mostrar para vocês parâmetros, tá? O CATIA é um software paramétrico, né? O que isso quer dizer? A gente pode parametrizar, né, a nossa geometria e alterando o valor de parâmetros, o software vai reconstruir a nossa geometria, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é customizar as opções do meu CATIA para que os parâmetros apareçam na árvore de especificações, porque por padrão esses parâmetros não aparecem na árvore de especificação. Então, a primeira configuração que eu vou mudar fica aqui em parâmetros e medidas. Vindo aqui eu tenho essa opção aqui, ó, de parâmetros, visualização de parâmetros na árvore de especificação, eu quero com valor com fórmula, e também para distinguir os parâmetros de outros itens, né, a gente pode colocar aspas, né, em volta dos parâmetros. Eu vou marcar essa opção também. Tá? Além disso, eu tenho que vir aqui na parte de infraestrutura, na parte de estrutura de produtos, né, e aqui estaria associado, por exemplo, com montagens, né, produtos mesmo, um CAT Product. Dentro aqui da customização da árvore, a gente tem aqui também, ó, parâmetros e relações. Por padrão, né, essas entidades aqui elas não aparecem na árvore de especificação do produto. Então eu clico aqui, quero ativar, vai mostrar parâmetro, vou ativar também relações. E a última alteração que a gente tem que fazer aqui também dentro de infraestrutura, mas dessa vez na infraestrutura de partes, fica aqui, né? Então aqui no display, aqui, mostrar na especificação de produto, restrições, parâmetros e relações. Vou deixar tudo marcado, tá ok? Então são três alterações, né? Uma na parte de opções de parâmetros e medidas, outra dentro de infraestrutura na parte de estrutura de produto e depois na parte de estrutura de partes. Então aqui está tudo pronto, né, para eu fazer o meu exemplo aqui com vocês, né? Aqui na minha árvore de especificação já estava sendo mostrado algumas coisinhas, eu apaguei. Vamos então criar primeiro, né, em qual ambiente que eu estou? Estou no Generative Shape Design, né? Eu vou inclusive mostrar uma ferramenta que eu ainda não mostrei aqui em nenhum vídeo. Vamos criar uma curva, por exemplo, baseada em equações, tá? Mas antes disso, vamos criar alguns parâmetros, né? Eu comentei que o software é paramétrico, né? A gente consegue definir parâmetros. Como que a gente define parâmetros? A gente vem aqui, ó, nesse comandinho que fica aqui embaixo, ele está disponível em todas as workbenches, né? Algumas barras aqui são barras padrões que estão disponíveis em todas as workbenches do CATIA. Então, clicando aqui, ó, ele vai abrir uma nova janelinha. E aqui o CATIA mostra para a gente alguns parâmetros que já estão definidos para a nossa peça, né? Então, tem o parte 1, né? Por que parte 1? Porque é o nome da minha peça, né? Aí tem o número da peça, nomenclatura, revisão, aqui o valor associado com esses parâmetros aqui que estão definidos, tá? Aqui a gente pode filtrar o nome do parâmetro, ou então por tipo, né? Também pode importar, adicionar fórmula, etc. O que a gente quer fazer, primeiramente, é adicionar um novo tipo de parâmetro, né? Então, eu vou adicionar inicialmente, e quando a gente vai adicionar um tipo de parâmetro, a gente tem que selecionar aqui qual tipo de parâmetro que é, né? Então, se é um parâmetro real, inteiro, uma string, booleano, de comprimento, ângulo e assim por diante, né? Então, no meu caso aqui, eu vou querer adicionar um real. Ele vai poder assumir apenas um valor ou múltiplos valores, né? No meu caso, eu vou deixar como um único valor, tá? Então, vou adicionar um novo parâmetro. Aqui, ele, por padrão, dá um nome aqui qualquer para o meu parâmetro. Eu quero alterar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui um xx para ser o nome desse meu parâmetro. Vou dar um valor, por exemplo, de 12. Apertando Tab aqui, ele vai atualizando o que está aqui na tabelinha. E aqui na árvore de especificação, ele vai criar, quando a gente tem algum parâmetro nosso, né? A entrada aqui do parâmetro, aqui a fórmula do parâmetro que eu pedi para mostrar, né, e o nome do parâmetro também, tá ok? Outro parâmetro que eu vou querer adicionar aqui vai ser um de comprimento para a geometria que eu vou construir, né? Então vai ser um de comprimento. O nome eu tenho que mudar depois que eu defino o parâmetro, então vou dar um novo parâmetro. Vou chamar esse comprimento de corda e vou dar um valor para ele de 100 milímetros, tá?
Um outro parâmetro que eu vou criar também de comprimento vai ser de espessura. Vou dar o nome para ele de espessura. E aqui a minha espessura vai ser função desse xx e dessa corda, tá? Então, para calcular esse parâmetro, eu não vou entrar aqui com um valor. Então, eu vou adicionar uma fórmula. Tá? Então, se eu quiser construir algum parâmetro em função de outros parâmetros, ou mesmo que seja apenas uma conta matemática, a conta matemática a gente pode fazer aqui, né? Mas se for função de outros parâmetros, a gente pode adicionar a fórmula. Tá? Então, clicando aqui em adicionar a fórmula, ele vai abrir aqui uma nova janelinha, né, que é de edição de fórmula. E o CATIA disponibiliza para a gente um ambiente que tem um dicionário, que a gente pode procurar palavras, né, relacionadas com parâmetros, medidas de partes, construção de círculo, tabela de projeto, construção de direção, leis e assim por diante. Depois, quem for trabalhar nisso pode dar uma brincada aqui e procurar algumas coisas, né? Aqui dentro de parâmetros, a gente pode filtrar, né, se o parâmetro é um parâmetro renomeado, real e tal. Como eu renomeei meus parâmetros, aqui eu vou ter os parâmetros que eu defini, né? Os outros que o CATIA definiu, eles vão estar em outras categorias aqui, né? No caso aqui são strings, né? Mas como eu não renomeei eles, não vão aparecer aqui nos parâmetros renomeados. Então essa é uma maneira fácil e rápida de filtrar, né? Quais que são os meus parâmetros e quais que são os do CATIA, né? Os meus sempre vão aparecer aqui nos parâmetros renomeados. E aqui minha espessura vai ser uma coisa relativamente simples. Eu vou pegar meu xx, esse xx vai ser um percentual, tá? Então vou multiplicar ele pela minha corda e dividir por 100. Então, o xx vai ser um número dado em porcento, né? Então, 12, por exemplo, vai ser 12%. Então, tem que dividir por 100, multiplicar pela corda, vai ser o valor da minha espessura. Vou dar um OK. Aqui na tabela que a gente tem a definição dos parâmetros, né? Vai aparecer aqui associado com a espessura a fórmula que eu acabei de definir. E aqui informando se a fórmula está ativa ou não. Está ativa, certo? Que dá um aplicar, dá um OK, e aqui na árvore de especificação, ó, dá para ver que a espessura ela vai valer 12 milímetros, que é o resultado de aplicar a fórmula que eu acabei de definir, tá? E aqui também, ó, ele adicionou uma nova entrada aqui, além de parâmetros, né, que é a entrada de relações, que é justamente a fórmula, né, uma função que eu criei para definir espessura em termos da corda e do parâmetro xx. Ok. Aqui eu vou renomear a minha parte, deixar mais claro o que eu vou fazer aqui, né? Então, vou vir aqui em produto. A minha parte vai ser um NACA 00XX, tá? Vou desenhar aqui hoje um aerofólio, tá? E para ajudar na construção desse aerofólio, quem não está habituado também, eu vim aqui no site da Wikipédia, né? Existem uma série de aerofólios da NACA, né? E aqui tem algumas ilustrações e tudo mais. Eu estou interessado em desenhar um aerofólio do tipo NACA 00XX, que é esse tipo aqui, tá? É um aerofólio de 4 dígitos, né? O XX está associado com um percentual da espessura com respeito à corda. E aqui tem uma equação matemática, né, que define para mim qual que é a curva, né, qual que é a expressão matemática da curva do aerofólio, tá? Então, depois vocês podem entrar aqui, né, para checar, né? Eu vou implementar essa equação aqui agora. Então, para utilizar equações, né, novamente eu estou no ambiente do Generative Shape Design, eu posso vir aqui, ó, e utilizar curvas a partir de equações. Clicando aqui, eu tenho que selecionar um x, um y e um z, dado em termos de equações. Então, vou criar uma lei para x. Clicando aqui, ele vai abrir um ambiente aqui para definir leis, né, que é análogo à criação de fórmulas. Eu poderia fazer isso fora desse ambiente aqui. Eu poderia definir minhas leis utilizando aqui a parte dos comandos, e aqui também tem um lugar que a gente define leis, tá? Mas eu vou definir por aqui. Então, primeiro aqui eu vou definir alguns parâmetros. Eu vou definir um parâmetro do tipo real e um parâmetro do tipo comprimento. Opa, vamos lá, comprimento, tá aqui, comprimento, novo parâmetro. O real eu vou chamar de um parâmetro t,
E o comprimento, no caso que eu estou definindo uma função para x, vou chamar de x, tá? Então, aqui vai ser a minha corda, tá? O x vai ser a minha corda, vai variar de 0 até o valor da minha corda. Esse parâmetro t, a gente define aqui as funções de forma paramétrica. Então, o t é um parâmetro, né? Eu vou ter um x de t, um y de t e o z de t. O t variando de acordo com o que o CATIA quiser, né? Então, eu vou restringir, para isso eu vou usar algumas construções lógicas que tem à disposição aqui no CATIA. Vamos achar aqui na lista. String, surface, units, constant. Não, está em algum outro lugar aqui. É justamente aqui em keywords, né? Então é na segunda opção. Então a gente pode, por exemplo, usar if, else, else if, assim por diante, tá? Então aqui eu vou fazer um if, o t. E aí para usar o t aqui, ó, eu posso dar um duplo clique aqui, ele vai usar o t aqui. For menor do que 0, o meu x vai ser igual a 0 milímetros. É importante colocar unidades aqui, tá? O x ele é um parâmetro de tipo comprimento, certo? Então ele vai estar associado com unidades. Então tem que especificar na minha fórmula, né, na minha equação, unidades, tá? É claro que se eu colocar outros parâmetros, pode ser que o CATIA já puxa junto com o parâmetro as unidades dele. Vou adicionar agora um else if, o meu t for maior do que 1, o meu x vai ser igual, e aqui eu vou vir em parâmetros renomeados, vai ser igual a minha corda. E aí, como eu estava mencionando anteriormente, aqui automaticamente ele já vai puxar a unidade do parâmetro corda, que eu defini como um comprimento. Tá ok? Se não, então vou voltar aqui, else, o x vai ser igual a t, deixa eu dar um duplo clique aqui por conta das aspas, vezes parâmetros corda. Então, à medida que o t variar de 0 até 1, né, que é esse último caso aqui, o meu x vai variar de forma linear, né, de 0 até o valor de corda, tá ok? Então, é uma expressão aqui dividida em intervalos, né, apenas para limitar, né, o valor de x entre 0 e a corda a partir do parâmetro t, né? Aí aqui eu vou dar um apply, dar um ok. E aí eu tenho uma lei 1 associada com a minha variável x. Agora eu vou criar uma lei para o y. Da mesma forma, eu vou criar aqui um parâmetro real, novo parâmetro, e um parâmetro do tipo comprimento, novo parâmetro. Esse parâmetro aqui vai ser o y. E esse parâmetro aqui também vai ser o t. E aí vamos construir aqui a nossa expressão. Então, eu vou ter que y vai ser igual a... Aí eu tenho que dar uma colada aqui na Wikipedia. Eu quero entrar justamente essa expressão aqui, tá ok? Então, deixa eu tentar colocar aqui lado a lado minhas janelas que fica mais fácil para eu entrar. Então, vai ser y igual 5 vezes... Aí, esse t aqui, ó, é a minha espessura, tá ok? Então, vamos entrar aqui com a minha espessura. Espessura vezes, abro parênteses, aí dentro do parênteses eu vou ter 0,2969 vezes raiz quadrada, que é a função sqrt do x. O x aqui na fórmula é a posição ao longo da corda, mas é parametrizada entre 0 e 1, então aqui eu vou entrar com o meu próprio t, ok? Menos 0,1260 vezes t, depois menos 0,3516 vezes t ao quadrado. O quadrado aqui no CATIA a gente coloca vezes, tá ok? Mais 0,2843 vezes t ao cubo, vezes cubo. E o último termo, em vez de utilizar esse termo aqui na fórmula, aqui no próprio texto ele
comenta isso, né? O final do meu aerofólio, a espessura dele não vai ficar igual a zero, e para corrigir isso eu posso modificar o último coeficiente para menos 0,1036. Então vou colocar aqui menos 0,1036 vezes t elevado à quarta. Então, ó, vamos checar aqui, né? Então, ó, 5 vezes t, que é a minha espessura, 29,69 raiz quadrada de t, menos 0,1260 vezes t, menos 0,3516 t ao quadrado, mais 0,2843 t ao cubo, menos 0,1036, que é esse valor aqui, vezes t à quarta. Então, minha fórmula está definida. Acredito que eu não fiz nenhuma besteira. Vou dar um aplicar, dar um OK e voltar aqui para o CATIA. Então, vou maximizar minha janela aqui de novo. Tenho que definir também o Z, né? Como a minha... Vou dar um novo parâmetro aqui de tipo comprimento. Primeiro, né? Colocar real. Também um de comprimento, da mesma maneira, né? Então, esse aqui vai ser meu Z, esse aqui vai ser o T. E como a minha curva ela é plana, eu vou colocar ela num plano, eu vou colocar aqui Z igual T vezes 0 milímetros. Certo? Então, vai estar no plano XY minha curva. Vou dar um aplicar, OK. E aqui o CATIA, ó, já automaticamente mostrou uma curva aqui para mim, que é, olha só, a curva do meu aerofólio, certo? Que eu peguei a equação matemática, ele plota essa curva aqui para mim, tá? Então aqui eu vou dar um OK. Essa curva aqui, se eu abrir aqui o meu part body, é uma curva a partir de equações, né? Ela vai estar associada com as 3 leis que eu defini que estão agrupadas aqui. Se eu quiser alterar essas leis, eu posso dar um duplo clique aqui, tem como eu alterar as leis, né? E agora eu vou utilizar essa curva aqui para construir a minha geometria. Então, vou construir um novo sketch. Meu sketch vai estar posicionado no plano XY. E aí eu vou inicialmente projetar essa curva aqui que está construída no espaço no meu plano. Então, vou usar esse comandinho aqui. Pode projetar sem nenhum problema. E agora eu vou usar a operação de espelhamento. Então, vou espelhar essa curva com respeito a esse plano aqui. Espelhei, certo? Deixa eu alterar aqui. E agora, para eu checar se o meu esboço está completamente definido, né, eu vou utilizar essa ferramentinha aqui. Meu esboço está ISO restringido, né? Ele está ISO restringido por quê? Porque essa curva aqui, ela já vem automaticamente restringida, e espelhei aqui também completamente restringido. Meu esboço está OK, vou sair. Eu estava aqui no ambiente do Generative Shape Design, eu quero fazer uma extrusão de um perfil fechado. Então, eu vou voltar aqui na parte de Mechanical Design para o Part Design e vou criar um pad. Eu vou utilizar esse esboço que eu acabei de definir. Posso definir aqui um comprimento, certo? Se eu quiser definir, por exemplo, um comprimento que também é parametrizado, e isso aqui, o que eu vou mostrar, vale para qualquer entrada de dado no CATIA. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, editar fórmula, certo? Então aqui eu posso adicionar um parâmetro, tá ok? Então, ó, vou até cancelar aqui, ó, antes de fazer isso, eu vou definir um novo parâmetro. Então eu vou vir aqui, ó, novo parâmetro do tipo comprimento, vou definir aqui, ó, o parâmetro comprimento, né? Vou colocar ele com letra minúscula. Vamos colocar ele, por exemplo, com 200 milímetros. Aplicar, OK. Agora sim, vou fazer meu pad. E aqui eu vou clicar editar fórmula igual meus parâmetros comprimento. Dá um OK. Ele selecionou, tá OK? Se eu quiser limpar, né, depois que eu já defini aqui, primeiro deixa eu terminar aqui só para vocês mostrarem, né, que ele vai puxar o valor certo. Então aqui ele puxou o valor, ó, de 200 milímetros, né, que é o valor que eu impus para o comprimento, que o comprimento está sendo especificado como 200, não dá para eu editar aqui. Se eu quiser editar, eu clico aqui para abrir a janela de fórmulas. Aqui o valor, eu consigo visualizar que ele é uma fórmula, porque tem um f de x depois do valor, tá? E ele consegue construir a minha geometria de forma arbitrária, que eu poderia finalizar, tá? Se eu não quiser mais utilizar uma fórmula aqui, por exemplo, eu clico com o botão direito, né?
E aqui venho em fórmula, eu posso desativar a fórmula. Se eu desativar a fórmula, a relação ela ainda vai ficar salva aqui. Ó. Ele criou uma relação quando eu criei aquela fórmula, né? Então ele está colocando aqui que o comprimento do pad 1 que eu estou aqui vai ser igual ao comprimento, que foi a fórmula que eu coloquei. Se eu clicasse, deixa eu editar a fórmula aqui, fórmula desativada, eu posso deletar ela ou então ativar. Então ativei, ele vai retornar a utilizar aquela fórmula, então eu posso vir aqui em deletar também, ele vai deletar aquela fórmula, tá? Agora vamos supor, por exemplo, que eu não tenho meu parâmetro pronto aqui, por exemplo, comprimento, né? E eu tenho que digitar um valor aqui. Então vou deixar aqui 200, certo? Aqui o valor que está sendo criado ele não é parametrizado. Então aqui eu vou dar um OK. Agora, mas eu quero tornar esse valor paramétrico, né? Então eu posso vir, depois que eu já criei aqui, né? Aqui ele não vai estar à disposição, né? Então eu teria que vir aqui no pad 1, né? Editar parâmetros, vir aqui em definição mesmo, depois que eu criar, ter o parâmetro definido para vir aqui editar, tá? Então funcionaria da mesma forma que eu já tinha feito anteriormente. Então aqui comprimento, OK, OK. Opa, não foi. Vamos lá, duplo clique, editar a fórmula, comprimento 2 vezes, OK, OK. Bom, tudo bem. Então aqui eu criei uma geometria, né, usando equações. Disse que era parametrizado, né, e o que isso quer dizer, né? Então aqui eu tenho meus parâmetros, né? Agora vamos supor, por exemplo, que minha corda não vai ser mais 100 milímetros. Minha corda vai ser 200 milímetros. Eu posso atualizar aqui meu parâmetro, dou um OK. Aí aqui ele está falando que deu problema na minha atualização, né? Provavelmente por conta de como eu construí a minha geometria aqui no meu sketch. Então meu sketch aqui deu um problema. Aqui ele deu problema por conta dessa restrição aqui de coincidência, né? E esse cara aqui também ele não conseguiu reconstruir, né? Então vou voltar aqui, vou espelhar esse cara, espelhar esse cara com respeito a essa linha, tá OK? Aqui, deixa eu ver as restrições que tem nesse sketch. Simetria, simetria. Aqui tem essa coincidência. Deixa eu tirar essa coincidência. Essa simetria aqui eu também não sei qual que é. Vamos visualizar aqui. Aqui eu acho que está subrestringido porque esse cara aqui ele não está completamente definido. Então deixa eu dar uns Ctrl Z aqui até voltar aqui. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu sair. Aí ele reconstruiu com a corda que eu pedi, né? Mas aqui agora aqui o comprimento está funcionando OK, né? A corda que eu acho que vai dar problema, né? Por conta de que eu tenho que espelhar, né, a geometria que foi projetada. Então por isso que está dando problema da corda, tá? Deixa eu tentar retornar aqui para 100. Agora ele conseguiu retornar. Deixa eu tentar aumentar para 200. Conseguiu. Então, aqui até uma coisa importante, né? Eu não estava planejando de dar esse problema aqui na hora que eu planejei fazer o vídeo. Mas vocês viram que dependendo de como a gente constrói, né, esboços e assim por diante, pode ser que quando a gente faz alguma alteração, o Katia não dá conta de reconstruir a geometria, né? E aí aqui apareceu alguns símbolozinhos de exclamação e eu fui procurando aqui onde estava o problema até resolver o problema, tá OK? E aí a construção que eu fiz novamente, né? Aqui eu estou utilizando só simetrias e coincidência e tudo mais, permite agora, né, que eu altere a minha corda aqui, né? Por exemplo, para 300 milímetros, eu posso escolher o valor. E aí deu o mesmo problema, né? Tá falando aqui que é inconsistente o valor. Então vou voltar aqui para 200. Provavelmente eu acho que só vai ter como eu diminuir o valor da corda aqui. 150. Aí ele consegue diminuir. Vamos tentar 210. 210 ele não conseguiu, certo?
porque o sketch está restringido demais. Se eu abrir meu sketch aqui, ó, que dá para ver o que está acontecendo, ó, ele não está conseguindo reprojetar essa geometria aqui, né? Não está conseguindo obedecer essa restrição aqui desse ponto com respeito a esse, né? Eu poderia tentar aqui liberar essa simetria, mas aí a curva aqui ela já vai ficar comprometida, eu acredito, tá? Não vai ser a curva correta. Deixa eu tentar colocar aqui uma coincidência daqui até aqui, coincidente. Aí ele já não vai aceitar por conta da simetria. Então aqui, infelizmente, essa geometria que eu escolhi aqui para ilustrar para vocês, né? Ela tem esse probleminha aqui, né? De que volta esse aqui. De que a construção do meu sketch aqui, ela meio que atrapalha, né, a atualização da geometria, né? Mas isso é até bom para vocês verem, né, que não é tudo que a gente consegue fazer de primeira no CATIA, então teria que pensar, por exemplo, em outra forma de construir o meu sketch para fazer essa geometria. Talvez não usar um pad e usar essa curva que eu construí aqui de forma direta, né, sem ter que projetar ela, talvez resolveria o problema, tá? Mas o principal aqui não é tentar mostrar esses problemas, né? É mostrar a utilização dos parâmetros. Então eu já variei aqui, por exemplo, a corda. Vocês viram que ele conseguiu variar a corda, a menos desse problema de atualização. O comprimento eu também já variei. O comprimento não tem esse problema, né? Então aqui eu posso variar o comprimento sem nenhum problema. Vamos tentar variar aqui a espessura, né? A partir do XX, vamos tentar colocar, por exemplo, 15. Ele engordou o meu aerofólio. O 15 foi muito sutil, né? Vamos tentar colocar aqui 30, por exemplo. Atualizou aqui o meu perfil para 30, né? E aqui aconteceu um problema aqui, né? Que a minha geometria aqui do meu sketch, eu atrapalhei ela, estava faltando restrição. Deixa eu fazer aqui de novo um mirror desse cara com respeito a esse cara, tá aqui. Então agora ficou correta a minha peça. Deixa eu alterar aqui, por exemplo, para 15. Aqui ele não está conseguindo atualizar, né, de forma correta a minha restrição. Ele não está colocando isso aqui como... a projeção aqui não está ficando legal, né, essa simetria. Então, infelizmente, essa parte aqui da espessura também não funcionaria, né? Então eu vou tentar aqui, isso eu não planejei, né? Vamos ver se eu dou conta, né, de fazer. Não é para ser uma tarefa difícil, né? Vamos tentar fazer aqui de outra forma o meu sketch, né? Eu vou fazer o seguinte, vou deletar o meu pad, deletado o meu pad. Eu vou criar uma nova curva a partir de equações, tá ok? Então, vamos criar... Eu tenho que voltar aqui no ambiente do... Vamos lá, Assembly Design, não. Aqui no Shape, Generative Shape Design. Vou criar uma nova curva a partir de equações. O X eu vou utilizar essa lei 1. O Y eu vou criar uma nova lei. Aqui eu vou utilizar a lei 3, certo? Aqui eu vou criar uma lei. Aqui eu acho que não vai dar para eu editar a lei. Não. Então, primeiro deixa eu cancelar aqui. Vamos cancelar. Vou abrir a lei 2. Vou copiar esse cara aqui, certo? Dá um OK. Agora sim, vamos criar aqui nossas leis. Essa daqui vai ser a lei 1, vai ser igual. Essa daqui vai ser a lei 3, vai ser igual. E aqui eu vou criar uma nova lei. Opa, por que lei 2? Cancelar. Aqui eu vou create law, cancel, create law, beleza, nova lei, e vou colocar aqui o meu y igual a menos 5 vezes a espessura em função da corda parametrizada, que é o parâmetro, né? Aqui eu ainda tenho que criar os parâmetros, então vou criar aqui um real, e criar um comprimento, aqui t e aqui y.
Ok, vou dar um ok. Então aqui tem minha nova curva, então o x vai ser igual a da outra, o z vai ser igual a da outra e o y vai ser esse novo y que eu criei, apenas modificando, né, colocando um menos na fórmula que eu tinha anteriormente, tá? Agora aqui eu vou mostrar aqui essa curva, né? Então aqui eu quero dar um hide show. Aqui então tem minhas duas curvas. A outra maneira de fazer essa peça seria de juntar as curvas, tá? Então eu quero juntar essa curva com essa curva para criar uma curva fechada, né? Então aqui vamos dar um preview, aqui dá para eu ver aqui qual que é a curva que ele vai criar. Vou dar um ok, eu criei um perfil fechado e agora vamos tentar fazer o nosso pad usando esse perfil fechado. Então vou voltar aqui no Part Design, eu vou criar um pad usando o Join, aqui já estava pré-selecionado. Aqui eu vou editar a fórmula e vou usar o comprimento, certo? Aqui eu acabei de fazer uma coisa que eu não havia explicado ainda, né? Eu não preciso selecionar os parâmetros apenas aqui da janelinha. Eu posso selecionar os parâmetros aqui, ó, que ele importa automaticamente para cá, tá? Aqui vou dar um ok, dar um preview, ok. E agora sim, vamos ver se essa construção, né, vai resolver os problemas que eu estava tendo. O comprimento eu não estava tendo problema. Eu estava tendo problema, por exemplo, aqui. Vamos colocar, por exemplo, 30. Está atualizando, está demorando um pouco mais. E agora, ó, perfeitamente, ele conseguiu atualizar o meu modelo, certo? Então, vou voltar aqui para o 12. Atualizou também, certo? O outro cara que eu estava tendo problema era a corda, né? A corda estava tendo problema também. Então, vamos tentar aumentar, né, para 200. Atualizou. Vamos tentar aumentar para 300. Atualizou também. Bom, então agora sim eu acho que eu posso concluir esse tutorial sem ficar com peso na consciência de que a atualização da minha peça não estava funcionando, né? E acabou que eu consegui mostrar para vocês, né, que a parte de modelagem por parâmetros, né, é uma parte importante do CATIA, né, que a gente consegue atualizar peças apenas mudando aqui alguns numerozinhos, né, dos nossos parâmetros. E também mostrei que é importante, né, a estratégia que a gente utiliza para fazer o desenho no CATIA, porque dependendo da estratégia que a gente escolhe, a atualização da peça, quando a gente altera algum parâmetro, ela não funciona adequadamente, né? Então aí a gente tem que conhecer as ferramentas do CATIA para ter noções, né, de como que a gente pode chegar no mesmo modelo de formas diferentes e que não afetem, né, a atualização da peça de forma que ela quebre no meio do processo. Bom, então é isso. Teve algumas atrapalhadas aí no meu tutorial, né? Mas eu espero que vocês gostem, né? É um conteúdo, eu acho que interessante. E espero também que vocês tenham aprendido algo de novo aí, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.